Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos entender como são classificados os seres vivos nos 5 reinos e nos 3 domínios. Coisas interessantes acontecem por aqui, então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de Biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal, nós temos um grande problema, que é classificar os seres vivos, por vários motivos. Entre eles, é óbvio, né? Os seres vivos, eles evoluem, ou seja, eles sofrem modificações ao longo do tempo. Ah, professor, eu não acredito em evolução. Então, você está errado, porque não é questão de acreditar ou não, a evolução é um fato. Ou seja, o que é a evolução na biologia? É uma modificação que acontece nos organismos e que é passado para as populações e é a base do surgimento de novas espécies. Ou seja, enquanto que os cientistas que estudam cada um dos grupos dos seres vivos têm o papel de tentar classificar eles, botar eles aqui, juntar eles aqui, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existem essas modificações ao longo do tempo e outras tecnologias também que nos ajudam, no entanto, complicam um pouco. Por exemplo, antigamente, a gente ia classificar os seres vivos somente olhando para eles, é parecido com esse, então vai para essa família, para esse gênero e tal. Hoje, com o avanço da biotecnologia, da genética, nós fazemos análises moleculares. Ou seja, essa análise molecular ajuda absurdamente a gente entender quem é mais parente de quem e, consequentemente, a gente classifica. Então, moçada, quando a gente fala em classificação, tem vários problemas elas aqui, tá? Qual é que é a certa, essa ou essa? Não, e a gente pode falar que uma é mais antiga, a outra é mais moderna. No entanto, todas elas têm problema e tá tudo bem, faz parte. Mas lembre-se que classificar os seres vivos é muito importante para deixar uma linguagem universal, deixar organizada, que nem você ir no supermercado e chegar lá para comprar arroz. E do lado do arroz tem uma carne apodrecendo ali, aí você vai lá no açougue e tem pão, fala, tá tudo confuso aqui, não vai dar certo, como é que a gente vai se achar nesse mundo? Então a linguagem científica, a ciência, ela faz essa organização de uma maneira didática para a gente conseguir compreender os mecanismos evolutivos que fazem cada um dos grupos surgirem, ou enfim. Só que quando a gente fala dessas classificações, dos reinos ou dos domínios, nós estamos falando da classificação lá em cima, porque depois, tem domínio, a gente fala, depois tem os reinos, depois tem os filos, classe, ordem, família, gênero, espécie, ou seja, a gente vai diminuindo esses níveis taxonômicos e, obviamente, quanto mais você baixa, maior é o número de organismos que estão presentes ali, de maneira que, por exemplo, você pega um reino, sei lá, plantas, um reino, plantas, só que você vai pegar os filos, as classes, e vai chegar lá nas espécies, vão ter centenas de milhares de espécies de plantas, ou de animais, ou de bactérias, de moneras, né? Então repara na dificuldade, quanto mais você cava o buraco, a toca do coelho, mais confuso fica lá para baixo, tá? Então a gente está lá em cima, nessa primeira organização, e aqui eu fiz de maneira simplificada, tá, pessoal? Só para a gente realmente entender o parentesco evolutivo. Primeiro, vamos falar dos 5 reinos. Então é fácil, isso tem que saber. Fala, vou fazer Enem, vou fazer vestibular, minha prova do ensino médio, mas não sei quais são os 5 reinos. Muda, tá, pessoal? Muda. Vamos lá. Temos que saber. Aí, professor, quanta decoreba? Não, é só isso, gurizada. Não tem que decorar o nome dos gêneros, das espécies lá, não. Tem que saber que Monera, Protoctista, planta, fungo e animal. Esse você tem que saber, não tem como escapar. Repara que o que está acontecendo aqui. Te liga que os moneras são os organismos mais primitivos. Muito cuidado. Você não pode falar que eles são os menos evoluídos e aqui os mais evoluídos. Mais evoluído ou menos evoluído em biologia não existe, tá, pessoal? Você pode falar aí no dia a dia, na linguagem popular, eu me tornei uma pessoa mais evoluída esse ano, estou estudando mais, tudo bem, mas quando se fala de evolução biológica, não existe isso, tá? O que existe são espécies mais derivadas ou mais complexas e menos complexas ou menos derivadas. Então, quando a gente pega o reino Monera, são, teoricamente, os organismos mais simples, são unicelulares. Todos eles têm aquela célula que a gente chama de célula procariótica, que é uma célula que não tem organelas, à exceção do ribossomo, que é uma organela não membranosa, né? Não tem nenhuma organela, não tem núcleo, é muito, muito simples. Mas tu fala, eles não são evoluídos, professor. Claro que são, eles estão até hoje aí sobrevivendo, adaptado ao seu ambiente, inclusive.
estão há muito mais tempo do que nós aqui no planeta Terra, tá? Aí depois tem os protoctistas. Protoctistas são protozoários e algas, beleza? Protozoários e algas. Olha só, antigamente a gente chamava só de protista, tá? Hoje é protoctista. E aqui, repara, protozoários já possuem, a partir daqui, tá? Todos os organismos possuem células eucarióticas. E aqui, protozoários possuem células eucarióticas e eles são unicelulares. Já as algas podem ser unicelulares ou multicelulares, ou seja, surge aqui organismos multicelulares. E uma coisa muito interessante, eu falei que isso aqui está resumido, tá, pessoal? Mas foi de uma alga que surge o grupo das plantas. Aí vem briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, tá? Que são as plantas que elas derivam de um grupo de algas lindas, né? Lindas, fantásticas, tá? E aqui as plantas, já a gente vai pensar, pô, planta só existem multicelulares. Ah, uma planta unicelular. Não, então joga ela para alga, porque não é planta. E depois tem os fungos, ou seja, o reino fungi é onde estão todos os fungos. As leveduras, que é unicelular. Então repare que tem fungo de uma célula. Volto a dizer, pessoal, isso aqui, tá? A gente poderia ter tirado daqui essa perninha e tal. Então eu só estou mostrando de forma simplificada para você entender como estão distribuídos os reinos, tá? Fica tranquilo nisso aí, é tranquilaço aí, sossegado. Ó, aqui os fungos têm fungos de uma única célula, que são as leveduras, e eu falo uma curiosidade para ti. Tá? Ah, professor, vou fazer um pãozinho, tudo bem. Aí você pega a farinha, você pega a água, você pega ovo, sei lá, dependendo da receita aí. E você vai pegar fermento biológico. Aí você põe uma aguinha morna, põe um pouquinho de açúcar para ativar o fermento. O que você está fazendo? Você está alimentando fungos unicelulares, que são as leveduras. E eles vão fazer fermentação alcoólica. Depois você vai misturar esse líquido com o fermento no pão, vai sovar e vai deixar descansando. Enquanto que está fazendo fermentação alcoólica, está liberando dióxido de carbono, CO2. E o pão começa a inchar, a crescer por causa desse líquido. Ou seja, um fungo. Ah, professor, eu não quero fungo na minha vida, então tu nunca mais vai ter pão de casa, tá? Tem que ter o funguinho ali, ou pão em geral, certo? Aí tem os fungos, os cogumelos, os bolores e vem por fim os animais, tá? Que estão no reino animalia. Os animais, moçada, tem vários grupos animais, claro que no ensino médio a gente começa a estudar lá porífera, dentre os principais grupos, aí vem porífera, quinidar, platelminto, nematomito e vai até os cordados, certo? Mas então quando a gente fala de animais, repara, todos eles também são multicelulares, todos eles possuem células eucarióticas, então, eucarionte já falei, surge daqui. Tá? Então aqui não vai ter organismo unicelular, aqui não tem organismo unicelular, nos protoctistas tem unicelular e multicelular, nos fungos tem unicelular e multicelular, nos moneras somente unicelular. Aí tem que pensar assim, tá, e como é que é a forma de nutrição deles? Pô, bactéria tem de tudo, podem ser autótrofas, podem ser heterótrofas, podem ser decompositoras, os protoctistas também, as plantas fazem fotossíntese, os fungos podem ser também decompositores ou heterótrofos, só não fazem fotossíntese. Ah, são autótrofos. Não, não fazem nada disso aí. Esses aqui não fazem. Tá, e os animais somente são heterótrofos, como nós. Dependemos de outros organismos para conseguir o nosso composto orgânico. Agora tu olha isso aqui e fala, tá, professor, tá muito bonitinho. Só que nós temos um baita de um problema. Um baita mesmo. Em 1977, Carl Woese, um microbiologista, estudando esses bichinhos aqui, monera, pá, ele viu que tinha um grupo de monera igualzinho às bactérias. No entanto, quando ele foi analisar o RNA ribossômico destes organismos, com análises já filogenéticas, moleculares e tal, ele percebeu o seguinte, falou, tchê, esses carinha aqui não podem estar aqui, eles não são nada parecidos com bactérias. Inclusive, eles são mais parecidos com os eucariontes do que com os procariontes, que eles são procariontes, mas são mais parecidos com os eucariontes. E sabe o que ele fez? Propôs uma outra classificação nos 3 domínios. Então, quando a gente fala de 3 domínios, é como se os domínios estivessem acima dos reinos. E embora Woese tenha proposto isso aqui em 1977, só na década de 90 se tornou aceito na comunidade científica. Então, por ter essa distoância entre os antigos moneras, nós fizemos 3 domínios. Um deles é o domínio bactéria, que são as bactérias verdadeiras, as eubactérias. E aí, esse grupinho que destoava dos antigos, ele jogou nas árqueas, certo? Então, as árqueas são organismos unicelulares, procariontes, só que são muito diferentes das bactérias. Inclusive, se você olhar esse cladograma, você repara que tem um clado aqui, certo? Ou seja, um parente evolutivo mais próximo das árqueas com os eucariontes do que com as bactérias reais ali dos moneras.
certo? Então, olha que interessante, se um vestibular te perguntar, você vai falar que estes organismos são parentes mais próximos do que esses organismos, porque aqui tem, ó, essa derivação e essa derivação para surgir as arcas. Aqui, entre arcas e eucária, só tem essa derivação aqui, só essa modificação. Então, olha que interessante, aqui são procariontes, aqui são procariontes, aqui são unicelulares. Aqui nos eucária vai englobar todos eucariontes. Beleza? Então, se aqui tem todos os eucariontes, dentro de eucária vai ter protoctista, planta, fungo e animal. É como se pegasse os 4 reinos e jogasse aqui e a bagunça tinha ficado para esses organismos unicelulares. Imagina, você está estudando a célula procariótica já é muito menor do que uma célula eucariótica. Outra coisa interessante, se você pegar e estudar as arqueas, vocês vão ver que existem arqueas que a gente chama de, ou elas são o que a gente chama de extremófilos, organismos extremófilos que aguentam coisas extremas. Por exemplo, tem um grupo que a gente chama de termófilos, ou hipertermófilos. São arqueas, são organismos que estão em temperatura de acima de 80, 90 graus, em geysers sobrevivendo. Tem outras que a gente chama de hiperalófilas, que são arqueas que suportam um ambiente com absurdamente salgado. Coisa que a gente pensa, não, uma bactéria aqui, qualquer célula vai se desidratar aqui dentro, né? Perde água por osmose, está no meio hipertônico. Esses aqui se dão bem. Tem também as metanogênicas, que produzem metano em pântanos e tudo mais, fazem quimiossíntese, um troço bizarro, tá? Inclusive, por serem as arcas extremófilos, imaginam os cientistas que, poxa, se aqui na Terra eles aguentam lugares, suportam lugares que a gente não imaginava terem seres vivos, pode ser que tenha organismos semelhantes a elas em outros planetas, suportando temperaturas, pressões e atmosferas inimagináveis para nós, mas que lá eles conseguiram se dar bem. Beleza, moçada? E aqui, ó, só para completar a linha rápida, simples, para vocês organizarem seus conhecimentos, no YouTube aqui eu tenho uma aula só de 5 reinos, onde ali eu falo de cada um deles, as características de cada um deles, e uma aula dos 3 domínios, onde eu falo de cada um deles, tem a classificação, tem as características de cada um deles. Tá? Então tem essas 2 aulas. Essa aqui fica sendo como se fosse uma aula de integração, uma aula geral, uma aula mais básica, tá? De introdução, e depois vocês assistem, eu vou deixar no cardzinho essas 2 aulas. Beleza, moçada? Estamos juntos, um grande abraço e que barbaridade, estuda, tchê!